todo o texto que foi lido, eu não combinei nada com ele, mas o Espírito Santo é quem combina. Mateus capítulo de número 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, eu quero ler apenas alguns versículos, do 13 ao 16. Hoje de manhã, meus irmãos, nós ouvimos da parte de Deus, através do pastor Moisés, ele expôs um texto de 2 Tessalonicenses, quando ele fala sobre, e expôs aqui sobre o anticristo, a pessoa iníqua, né? O filho de Satanás, o amiguinho dele. E ele colocou a urgência de nós, como cristãos, termos uma vida respaldada na palavra, e assim aguardando a volta de Jesus Cristo. E ele expôs justamente isso, quais são as características do homem iníquo, do anticristo, o perverso. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, que justamente é a melhor influência para todo mundo. Não existe melhor influência para o mundo a não ser a própria igreja de Cristo Jesus. Ela é instrumento de Deus, é instrumento do Espírito Santo para levarmos o testemunho à palavra. E cabe-nos, meus irmãos, como igreja, brilhar e ser o sal da terra. O texto de Mateus, capítulo de número 5, versos 13 em diante, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele ensina os seus discípulos, dizendo o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus amados, nós sabemos que o Sermão do Monte foi algo e tem sido algo muito importante para nós que cremos em Deus. E nós entendemos à medida que Cristo ele foi explicando as Escrituras Sagradas. Ele inicia, como nós lemos aqui com o presbítero Fred, a respeito das bem-aventuranças. Ele explica de forma detalhada quem é feliz, quem é mais feliz. Não é orgulhoso, mas humilde. Não é quem é rico de espírito, mas o pobre de espírito. E ele explica que não há problema em chorar. Ao contrário, é mais feliz aquele que também que chora. E ele fala que os mansos, eles têm a herança no reino dos céus. E ele continua dizendo, meus irmãos, que bem-aventurados são aqueles que têm misericórdia, que expressam, que usam da misericórdia. Bem-aventurados aqueles que mantêm o coração limpo, os pacificadores, algo que tanto nós necessitamos e precisamos nesses últimos dias. E ele fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, aqueles que são injuriados, porque são chamados filhos de Deus. E quando ele termina expondo as bem-aventuranças, ele diz que precisa-se haver regozijo, exultação, porque aqueles que são, de fato, perseguidos, ultrajados pelo mundo, há, na verdade, algo bom para essas pessoas. Mas, ele, no momento, ele para o discurso da bem-aventurança e agora se dirige aos seus discípulos de forma mais específica de como esses discípulos deveriam exercer a sua vida na sociedade, de que maneira esses discípulos deveriam viver na sociedade. E aqui, meus irmãos, há uma preocupação muito grande, porque viver diante dos homens com grandes características, diversas características, multiformas de viver, não é fácil. Mas Cristo Jesus dirige justamente aos discípulos
ensinando a esses discípulos a importância de serem influenciadores, de serem homens e mulheres que possam estar no meio das pessoas e serem aquelas que tragam a orientação das Escrituras Sagradas. Então Cristo, Ele estabelece para a sua igreja justamente o poder, não para serem grandes, mas para influenciarem. Não é à toa que é derramado o Espírito Santo, quando em Atos capítulo de número 2, recebereis poder. Poder para quê? Para ficar apenas falando língua estranha dentro da igreja, para dizer aos outros que são apenas santos e nada mais, não. É o poder de Deus pelo Espírito Santo, para serem testemunhas ao ponto de não se preocuparem com a morte, ou um iminente anúncio de morte, mas a igreja devia ser estabelecida para ser diferenciada no mundo cruel, no mundo satânico, no mundo, meus irmãos, em que a carnalidade, ela é evidenciada todos os dias em nossas vidas. Então nós entendemos que a igreja do Senhor está no mundo, é evidente, mas ela não pertence a este mundo, e a força da igreja está na sua diferença, não está na sua igualdade com o mundo. O poder da igreja está na diferença que ela faz no mundo. E é isso, meus irmãos, se torna evidente, porque quando se existe uma diferença, as pessoas, é claro, muitas criticam, censuram, mas é importante que a igreja seja realmente pessoas que sejam pessoas que façam a diferença no meio da sociedade. E começamos a perceber algumas características que a igreja deve ser diferente no seu trato, na sua maneira de viver e na sua postura, tanto ao falar quanto ao exercer. Ela precisa entender que a sua origem, ela é divina, o seu DNA é espiritual, e esse DNA espiritual é constituída de um cabeça que é espiritual, esteve no meio de nós, recebeu justamente esse corpo humilhante de ser homem, mas ele traz uma diferença de que a igreja é instituída para fazer a diferença num mundo cruel, em que ninguém se importa com o outro, mas para que ela seja justamente essa, a bússola dos homens, que seja a diferença entre os homens. Então a igreja é constituída pelo povo de Deus. Volto a dizer que tem o DNA espiritual. A igreja, ela deve ser diferente, porque o fato é, meus irmãos, que para poder atrair as pessoas, ela precisa ter a sua característica diferente de outras pessoas. A igreja é aquela que ama e perdoa, sem buscar perdão e amor das pessoas. A igreja, em seu poder atraente, é aquela que justamente precisa entender a importância da inclusão, não do pecado, não a inclusão, meus irmãos, dos princípios satânicos, mundanos, infernais, a inclusão de pessoas doentes, necessitadas e carentes, é a inclusão de pessoas que estão perdidas, a inclusão de pessoas que estão nas trevas, que necessitam de libertação. Então a igreja, ela tem esse poder de gerar atração nas pessoas, e ela faz isso. Nós temos aqui na igreja testemunhos de muitas pessoas. Nós temos testemunho, né? Eu vi aqui, irmã Solange está aqui, né? De vez em quando ela conta o testemunho do seu gatão, está aqui, não, só Carlinho Rocha. Conta o testemunho daquele gatão ali, meu irmão, alcançado por Jesus Cristo. E muitas outras famílias, de homens e mulheres que testemunham, que estavam diante de dificuldades, mas o Senhor Jesus Cristo, atraindo essas pessoas para si mesmo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 32, que quando ele for levantado da terra, ele atrairia a todos para si. Por que Jesus Cristo diz isso? Diz isso à igreja, porque a igreja precisa ser instrumento de atrair pessoas, não para serem coniventes com o pecado dessas pessoas, mas para atraí-las até Jesus Cristo. E uma pergunta que eu faço para cada um de nós: será que o nosso testemunho como cristão atrai as pessoas até a sua casa? Será que o testemunho como marido nos atrai?
atrai as nossas esposas? Será que o testemunho da esposa atrai o seu marido para dentro da casa do Senhor? Será que o testemunho dos seus pais atrai os filhos e geram no coração dos filhos o desejo de estar na casa do Senhor? São perguntas que podemos fazer e devemos fazer. Será que o nosso testemunho como cristãos, como igreja do Senhor, como sal e luz, atrai justamente os nossos vizinhos ao desejo de estar na casa do Senhor? Fica essa pergunta para cada um de nós. É evidente que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 1, verso 18 a 25, Paulo diz o seguinte a respeito da mensagem do Evangelho. Ele diz que a palavra da cruz é loucura para os homens, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ele continua dizendo que a sabedoria será destruída. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus é quem aniquila a inteligência dos inteligentes. É Cristo provando que o homem, por mais inteligente que seja, ele é destruído pela sua própria inteligência. No verso de número 20, Paulo pergunta: aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? E ele explicando justamente essa passagem, ele percebe que a sabedoria real vem de Deus. A sabedoria dos homens vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem dos céus, vem divina, é celestial. Mas por mais que seja loucura para os homens, e sabedoria para nós, e poder para nós, nós precisamos pregar essa loucura que salva. Por mais que os homens considerem que o Evangelho é doideira, porque as pessoas perguntam: como um crente pode ser feliz em meio à adversidade? Como o cristão pode sorrir quando tem sobre ele uma evidente tristeza? Nós sorrimos porque Cristo está em nós e é a nossa alegria. Nós nos levantamos não porque somos fortes em nós mesmos, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso é loucura, mas precisamos pregar essa loucura. Por isso que a igreja, ela é atraente. E na verdade os homens procuram loucura, mas nós temos a verdadeira loucura que torna as pessoas sãs, e é a loucura do Evangelho. A igreja, ela precisa ser atraente porque ela precisa ter o poder de influenciar. O cristão faz a diferença. O cristão faz a diferença na faculdade. O verdadeiro cristão faz a diferença no trabalho. O cristão verdadeiro faz diferença em sua própria casa. A evidência da influência não se faz por minhas habilidades, mas se faz quando eu deixo me envolver pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo me torna um influenciador no mundo cruel e vil. Muitos possam dizer: pastor, cristão não deveria estar em determinados lugares, pastor, cristão não deve estar na política, pastor, o cristão não deve estar nas questões civis, nas autoridades civis. O cristão precisa, sim, meus irmãos, estar e influenciar todos os lugares, porque quando a igreja influencia as pessoas se tornam melhores, porque essa pessoa cristã se torna um instrumento de Deus para fazer a diferença no meio de um povo cruel. Diante disso, Jesus Cristo, Ele mesmo faz uma análise sobre o mundo da igreja. O que Jesus enxerga? Qual é a visão de Jesus a respeito do mundo? Jesus, meus irmãos, ele observa o mundo, um mundo que todos os dias ele entra num processo de putrefação. O mundo, meus irmãos, está num processo de decomposição. O mundo está num declínio moral. O mundo a cada dia mais ele cai em si mesmo, e cai pelas beiras das astúcias ciladas de Satanás. Em todos os setores existe a corrupção. Em todos os lugares vemos pessoas corruptas, e pasmem, até mesmo no meio do povo de Deus.
Me recordo o dia, uma irmã dando testemunho, eu já disse à igreja, testemunho que ela foi na padaria comprar o pão. E o pão que ela pediu, na verdade, R$2 de pães, né? E o rapaz colocou lá, quando chegou no caixa, ele deu uma nota de R$5, essa irmã deu uma nota de R$5, só que o caixa não observou direito, voltou R$4 para ela, mas o pão custava 2. E quando ela coloca, não fala nada, sai caladinha, e ela foi dar testemunho na igreja: meus irmãos, Deus fez um milagre financeiro na minha vida. Eu fui comprar o pão, pedi R$2 de pães, e quando eu paguei, dei uma nota de 5, a pessoa devolveu 4, Deus multiplicou. Aí deu vontade de dizer: alma cebosa. Quem disse que Deus, meus irmãos, vai tirar do caixa, para abençoar? Meus irmãos, Deus não precisa disso não. Deus não precisa gerar destruição na vida de outra pessoa para abençoar a outra. Deus não precisa disso não. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas infelizmente existe a corrupção no meio do povo de Deus. E essa é a visão espiritual que Jesus tem do mundo. O mundo há séculos anda na escuridão. O mundo há séculos anda a passos largos para as trevas. O mundo, ela tem esse declínio espiritual todos os dias. Comportamento nem se fala. Há um desregramento em todas as áreas. Essa é a visão que a Bíblia, a partir do que Jesus prega sobre o mundo. Mas Jesus, como ele enxerga a sua igreja? Jesus olha para a igreja de uma forma diferente do mundo, de uma forma especial e singular. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo de número 17, nessa oração sacerdotal que Jesus Cristo faz, e ele mostra para a igreja e o mundo o que é a igreja. No verso de número 14, Jesus Cristo diz o seguinte: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Estamos aí no mundo, mas eu não sou. A igreja está no mundo, mas na verdade ela não pertence a este mundo. Porque o mundo é da igreja, porque odeiam Jesus Cristo. Por isso que o mundo odeia a igreja, porque somos muitas vezes odiados em muitos lugares, porque as pessoas pensam que nós deveremos ser iguais a elas, no trato imoral, indecente. Mas Jesus enxergou isso. Vão te odiar, porque odiaram a mim. Mas a igreja, ela não pode ser tirada ainda deste mundo, porque é a igreja que faz ainda a diferença neste mundo, porque ela é instrumento de Cristo para mudar a vida de pessoas. No verso de número 15, olha só o que está escrito no capítulo 17 de João: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. É o desejo de Jesus Cristo. No verso de número 18, ele vai mostrar que a igreja é enviada a este mundo. Nós fomos enviados a este mundo. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos. Por que nós estamos neste mundo? Porque o próprio Jesus Cristo nos enviou para fazer a diferença neste mundo. Ele não nos chamou para sermos murmuradores. O Senhor Jesus Cristo não nos enviou para fazermos a cabeça das pessoas, para se tornarem tristes. Jesus Cristo não nos enviou para sermos escândalo, no mau sentido. Jesus Cristo nos enviou a este mundo para pregar a palavra de libertação, a palavra de vida, a palavra de graça, a palavra do reino celestial. John Stott, ele disse que há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. E a diferença se faz no seu comportamento. Como nós sabemos quem é cristão, confesso, livre do pecado por causa do sangue, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e daqueles que não são?
está no seu comportamento. Muitas vezes nós não somos assemelhados a Cristo porque o nosso comportamento não diz que somos cristãos. Xingamos, blasfemamos, somos ignorantes, mal educados, não compreendemos, não paramos para ouvir. No trânsito, meus irmãos, parece que a gente é o Satanás. No trabalho, achamos que somos superiores. Está justamente aí a evidência da diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que aparentemente servem a Deus. Há uma diferença enorme, há um grande abismo. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo no Sermão do Monte, Ele está trazendo para a igreja, para os seus discípulos, para nós, como nós devemos nos portar, que referência nós devemos ser para o mundo. Ele diz que o cristão deve ser o sal da terra, verso de número 13. Interessante que Jesus está usando no plural. Jesus não está imputando a responsabilidade em apenas uma só pessoa. Jesus Cristo não está imputando a responsabilidade apenas em duas pessoas. Ele está dizendo a todos os seus discípulos e àqueles que estão ali: vós sois o sal da terra. É o corpo de Cristo que é o sal da terra. E esse sal que tempera, e para temperar bem, os grãos precisam estar juntos. Os grãos precisam estar reunidos. E isso, quando a igreja se reúne para ser sal da terra, ela influencia com mais poder as pessoas. É por isso, meus irmãos, a importância de nós entendermos a doutrina da unidade. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para o trino Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas que concordam entre si, não há erro de comunicação entre eles, não há dúvida o que um pensa a respeito da humanidade, eles concordam, todos eles têm o mesmo objetivo, não há neles briga, não há neles discórdia. A igreja, ela precisa se assemelhar, ser igual, como Pai, Filho, Espírito Santo são, porque a verdade é que quem constitui a igreja é Jesus Cristo, e quem age no meio da igreja é o Espírito Santo. Então nós precisamos estar unidos para ser sal dessa terra e dar sabor às pessoas. Jesus diz: vós sois o sal da terra. E não se trata aqui de uma opção, de uma possibilidade. Goste ou não, igreja, você precisa ser sal da terra. Jesus, meus irmãos, falando sobre sal, ele mostra que o sal ele pode justamente perder o sabor, se deteriorar. E quando ele perde o sabor, não há mais valia. E eu meditando nesse trecho, eu fiquei pensando: meu Deus, quantas pessoas hoje são sal insípido. É igual chuchu. Na verdade, se torna um sabor quando o outro coloca. Vós sois o sal da terra. E assim deve ser a vida do cristão. Se ele perde a capacidade de influenciar, ele se torna insípido. Você não pode perder a capacidade de influenciar a sua casa. Você não pode perder a capacidade de influenciar no seu trabalho. Você não pode perder a capacidade de influenciar os seus amigos, os seus colegas de faculdade. Até mesmo o que é ser radical, meus irmãos? Ser radical não é fazer um penteado diferente, não. Não usar roupas extravagantes. Ser radical, meus irmãos, não é fazer coisas exuberantes no corpo. Ser radical é você ser contra a sua natureza pecaminosa. Isso sim é ser radical. Mas precisamos entender sobre a capacidade de influenciarmos.
E essa é a questão principal na vida da igreja: ser sal, influenciando, sendo sal. E por que ele usa o símbolo do sal, o sal como símbolo? Na época, meus irmãos, o sal era muito valioso, possuía um grande valor. Alguns gregos diziam que o sal era divino. Durante muitos anos, longo tempo, o sal foi chamado de ouro branco, na época dos gregos. A verdade é que os gregos e os romanos utilizavam, meus irmãos, o sal como moeda para comprar e vender. Observe bem o sal. O sal, que a gente às vezes não dá nem importância. Por isso que quando surge a palavra salário, vem derivado do sal. Herança da compra e venda dos gregos e romanos. Hoje temos o salário por causa disso. Mas o sal havia e tinha essa importância. Para alguns, o sal era considerado, meus irmãos, um artigo de luxo. Na época, só os ricos é quem tinham justamente o acesso ao sal. E a igreja, ela é assemelhada ao sal. Tem um grande valor, não de troca e vende, mas tem um grande valor. O sal, ela é baseada justamente para dar sabor. E hoje a igreja, ela tem o seu valor porque Cristo Jesus nos deu esse valor para justamente influenciar o mundo. Outro sentido que precisamos entender, porque Jesus Cristo usou o sal como, meus irmãos, exemplo. Porque o sal simboliza o tempero que dá o sabor. O sal, na verdade, simboliza aqui o sabor. É ele quem dá o gosto à comida. De vez em quando eu vou jantar, almoçar na casa da minha sogra, e eles colocam, acho quase nada de sal. Eu pensei, ixi, que comida xoxa, mas por quê? Por causa da pressão deles, né? Às vezes, quando eu vou lá no saleiro, pego lá e misturo, aí como, que delícia. Pastor Orival, meus irmãos, eu li um artigo dele, pastor Orival, pastor da Presbiteriana de Pinheiros, e ele falou uma coisa interessante, eu coloquei aqui e anotei. Ele diz que o cristão é para o mundo o que o sal é para a comida. O cristão é para o mundo o que o sal é para a comida. Jó, no livro de Jó, no capítulo 6, verso 6, está escrito: pode-se comer sem o sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Ele dizendo, será que existe sabor na comida sem o sal? Será que ao comer a clara do ovo sem um salzinho, será que ela tem sabor? Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 4, verso 6, ele escreve que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um, o tempero correto na resposta, usando sal. Então, na verdade, aqui a gente percebe que o sal, por mais que a gente não dê muito valor somente quando vamos comer, ele age de forma secreta, e muitas vezes sem ser percebido, mas ele dá o sabor à comida. E assim deve ser todo crente, confesso a Cristo, regenerado pelo Espírito Santo. Aqueles que foram separados para influenciar este mundo, precisamos ser o sal da terra. Dá uma olhadinha para o seu irmão, vê se ele tem tempero aí. Meus irmãos, o cristão, para influenciar, ele precisa sair do saleiro. Ele não deve fugir ou se esconder. E ele precisa se guardar da contaminação mundana. Tiago capítulo 1, verso de número 27 está escrito: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Ele termina o verso: guardando-se incontaminado do mundo.
E hoje a contaminação do mundo dentro do saleiro da igreja tem sido de forma cintuosa. Meus irmãos, não achemos nós que o Satanás nos contamina de um dia para outro. Ele vai contaminando devagarzinho, nas formas imperceptíveis da vida. É por isso que o sal, meus irmãos, ele também indica pureza. O sal, antigamente, e como às vezes faz, é extraído do mar. Ele é puro em sua essência. Só que o cristão é nascido de quem? Saiu da onde? De Deus. O próprio apóstolo João, escrevendo em sua carta, fala: os nascidos de Deus. Você vai ver muito essa expressão na carta de João. Os nascidos de Deus vêm esse mundo. Os nascidos de Deus, os nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Os nascidos de Deus não considera a palavra de Deus, meus irmãos, algo desconfortável. Ele sempre usando o nascido de Deus. E por nascermos de Deus, e por sermos nova vida em Cristo Jesus, nós somos um verdadeiro sal para dar sabor à humanidade. O que dá sabor à humanidade, meu irmão, não são as boates, não é a cervejaria, não é o carnaval, não será o São João. Quem dá o sabor verdadeiro é a igreja lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Somos nós, meus irmãos. Nós que devemos ser o sal, mas temos que sair do saleiro. Então precisamos ser puros. E a santidade é um atributo, é uma marca da igreja, deve ser a marca da igreja. Porque ela deve ser exemplo de pureza e santidade. O sal, meus irmãos, é simbolizado aqui porque ele representa preservação. O sal impede justamente o processo de putrefação da alimentação. E era muito usado antigamente. Para guardar, antigamente não tinha geladeira. Usava-se o quê? O sal. Não tinha frigobar. Não tinha freezer. Usava o quê? O sal. E a igreja, ela exerce justamente algo positivo para o mundo. Sabe por que o mundo ainda não caiu em sua putrefação total? Porque a igreja de Cristo, constituída neste mundo, é ela, meus irmãos, que está preservando muitas vidas com joelhos e com testemunho, com orações e com vida com Deus. Sabe por que o Brasil ainda não caiu na miséria, apesar que nós merecemos isso? Porque tem muito joelhinho no chão ainda orando. Tem muito joelhinho. Sabe por que você, meu querido, que está afastado dos caminhos do Senhor, ainda o Senhor não ceifou? Porque tem alguém orando por você, alguém que é sal, orando pela sua vida. Então o sal preserva. Tal como é um sal, assim é o povo de Deus que exerce a sua influência no mundo. Ele é um agente de purificação. Quando nós lemos, meus irmãos, o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 16, você vai ver algo interessante. Você sabia que na época, quando um recém-nascido, ele chegava ao mundo, você sabia que ele era esfregado no sal? Que coisa estranha, né? Lê depois Ezequiel para você ver. Por quê? As parteiras faziam isso, para que a criança não tivesse infecção. Pegou aí? Agora o sal de hoje é diferente de antigamente, né? O sal hoje está cheio de química. Preservava-se a criança da infecção. Olha a sabedoria, olha o que o sal está fazendo. Você é o sal, meu irmão. Você é o sal de Deus nessa terra. Você é o sal de Cristo nessa terra. Você é o sal do Espírito Santo nessa terra. Mas ele termina dizendo: vós sois o sal. Verso 13, capítulo 5. Não pode ser insípido. Como vai restaurar o sabor se é insípido? Nada serve. Na segunda parte, ele para um pouquinho do sal e entra agora na luz. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Jesus diz aos seus discípulos, assim como disse anteriormente: vós sois o sal.
Mas agora, novamente, no plural, vós sois a luz do mundo. E a ideia, novamente aqui, ela é coletiva. Vós sois a luz. Vós sois a luz. E a luz precisa ser, olha, como de forma sábia Jesus aqui exemplifica. A luz deve ser como uma cidade edificada em cima de um monte. Todo mundo vê. Não tem como escondê-la. Meu irmão, Jesus Cristo não nos chamou para ser 0007. Ninguém aqui tem speed de James Bond ou James Bonda. Jesus não nos chamou para sermos secretos. Jesus não nos chamou para nos escondermos. Jesus não nos chamou para nos envergonharmos do Evangelho. Jesus Cristo não nos chamou para ficar nas escondidas. Jesus Cristo nos chamou na claridade, nos tirou das trevas para a luz, para iluminar a toda a gente. É por isso que Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Se o sal funciona, meus irmãos, de forma secreta, entre aspas, para dar o sabor, mesmo que a gente não veja no alimento o sal, porque ele é absorvido pela carne ou pelo alimento, ninguém vê, mas quando come a comida, sente o sabor, porque o sal está dando sabor. Agora ele faz algo explícito agora: vocês precisam ser luz, vocês precisam aparecer. Mas o aparecimento que Jesus está falando aqui, meu irmão, não é para ficar no Instagram, no Facebook, se mostrando as carnes. Se você quer mostrar a carne, vá para o açougueiro, que ele ama isso. Ele falou que precisamos ser luz, para mostrar as trevas, quão cegos são aqueles que estão nela. Não é uma função oculta, mas uma função aberta e pública. Precisamos ser públicos, meus irmãos, não para escandalizar o Evangelho, mas para mostrar às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, e sem Ele as pessoas estão perdidas. Jesus Cristo, quando vier voltar a buscar essa igreja, a palavra do pastor Moisés, se você não ouviu, veja pelo YouTube. Meus irmãos, vocês acham que Jesus Cristo, quando for arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja no secreto, é? Todo olho verá. Não vai ser esse negocinho escondidinho, não. Eita, eu vou ficar lá atrás da coluna para o pastor não ver. Porque tem gente que se esconde atrás da coluna para o pastor não ver. Já vi, às vezes eu fico escondido, eu vou procurar um lugarzinho, o pastor não vai me ver. Vê, minha filha, aqui a gente vê. Eu estou até pensando, pedir para os meninos da mídia colocar umas câmeras 360 aqui na igreja, rodeando assim, ó, para facilitar, estou brincando. Nós devemos ser a luz, e luz não se esconde. Você pode estar em qualquer lugar escondido, mas acendeu a luz, você será achado. E a missão da luz é brilhar, não é ficar apagada, não. Para que você usa energia? Para que a gente usa aqui a energia? Para clarear através, meus irmãos, o instrumento dessas lâmpadas, o templo. Para que o carro tem farol? Para iluminar quando estiver de noite. Inteligentemente colocaram até lanterna no celular. Tudo para trazer claridade. Porque a luz simboliza vida, revelação e conhecimento. E muitos de nós somos símbolos de luz. Mas precisamos aprender 3 lições caminhando para o término dessa mensagem. Eu já quero pedir, por gentileza, os oficiais que estão aí, pode descobrir os elementos. Primeiro, nós precisamos entender que nós somos luz por causa de Jesus. Ninguém tem poder do alto brilho. Brilhamos porque Cristo brilha em nós. Então, se você acha que é autossuficiente, você se engana. Porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. João, escrevendo o seu Evangelho, no capítulo de número 1, versos 4 e 5, está escrito assim nas Escrituras Sagradas: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. Ninguém, meus irmãos, prevalecerá contra a luz. Ninguém, nem Satanás, nem seus demônios, nem o inferno, nem o anticristo, nem os amiguinhos do anticristo, ninguém pode ir contra a luz, porque a luz tem todo o poder nos céus e na terra, porque foi-lhe dada autoridade sobre todas as coisas. O próprio apóstolo João, escrevendo novamente o Evangelho, capítulo 8, verso 12, Jesus disse às pessoas: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem anda com Cristo não anda em trevas, não está cego. Quem está com Cristo, meus irmãos, não experimenta o terror da noite. Apesar que, de forma literal, tem gente que não gosta de dormir com luz apagada. E que bom. Mas não é dessa luz que estou falando. Porque a verdade é que todo verdadeiro cristão reflete a Cristo. Assim como a luz reflete a luz do sol. O cristão não tem luz própria. Nós não temos luz própria, mas refletimos a luz de Cristo pela presença dEle, pelo seu Espírito Santo em nossas vidas. Dá uma olhadinha para o irmão, vê se ele tem luz aí. Eu disse um dia falando com os irmãos, acho que foi aqui na quinta-feira, quando nós estávamos expondo o estudo sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. E eu disse aqui, meus irmãos, que o pecado envelhece tanta pessoa que a pessoa que tem 20 anos aparenta ter 40. Pastor Moisés, essa é para nós dois. Teve um dia que a irmã chegou assim: pastor, vocês são tão novinhos. Eu falei: que coisa linda, irmã. Aí deram o senhor que tem mais novo do que eu, rapaz. Deram 25 para o senhor. E para mim deram 27. Eu falei assim: minha irmã, a irmã está convertida mesmo, hein? É de conversão, né? Mas sabe qual é o segredo, meus irmãos? Não é porque somos bons, é porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quando estamos envoltos ao pecado, somos envelhecidos precocemente. Você pode ver esses jovens que vivem em balada. Eu até brinquei um dia aqui, domingo passado, esse rapaz aqui, meu irmão, Demétrio, eu fiquei impressionado quando ele deu o testemunho dele. Se vocês acreditam que Demétrio, meu irmão, dançava em Micarande? Levanta aí, Demétrio, para o povo ver seu tamanho. Nunca imaginei que esse rapaz dançava. Eu estava tentando imaginar na cabeça. Aonde? Mas sabe por que eu não consigo imaginar? Porque ele, agora de Cristo Jesus, é nova criatura. E não tem como imaginar uma pessoa que vive com Deus, uma pessoa que foi do mundo, não tem como imaginar, porque ele se torna velho, não, se torna nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E é isso que faz. As pessoas, ao olharem para um cristão que vive uma vida com ele, percebem que ele é luz, porque ele gera a luz de Cristo. E quando a luz de Cristo é gerada, as pessoas vão dizer: você é novinho. É assim, porque as forças do cristão se renovam todos os dias, todas as manhãs. As pessoas são renovadas em Cristo todos os dias. Então, meu irmão, nós somos rejuvenescidos em Cristo Jesus, porque a luz dele brilha sobre nós, e nós refletimos às pessoas o brilho celeste. Falando sobre isso, nós somos a luz para gerar vida e proclamar Jesus. Testemunhar ou viver o Evangelho é uma necessidade. Volto a citar aqui o pastor Ival em seu comentário, em sua devocional. Ele colocou em sua devocional a respeito de Gandhi, o pacifista indiano. Quando sendo evangelizado por um cristão, ele disse a esse cristão: no vosso Cristo eu creio,
eu não creio é no vosso cristianismo. E ele mencionou isso porque as pessoas falavam de Cristo, mas de fato não testemunhavam aquele quem dizia ser de Cristo. Não basta apenas falar, é preciso viver. Falar é fácil, publicar no Instagram é fácil. Nós precisamos entender que é necessário não apenas falar, mas viver. É evidente que o testemunho, ele não substitui a pregação do Evangelho, porque é pela pregação do Evangelho que a fé nasce no coração das pessoas. Mas o testemunho é necessário também. Somos luz, meus irmãos, com a finalidade de Deus ser glorificado em nossa vida. Verso de número 16. Jesus Cristo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E para que isso? Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A ideia é justamente isso. Porque quando nós testemunhamos de fato o que falamos, o Evangelho se torna fácil para ser aprendido e absorvido pelas pessoas. É como um pai que fuma dizer para o seu filho: meu filho, não fume porque é ruim. Mas se o pai que diz: ó, meu filho, não fume porque é ruim, e ele percebe que o filho não fuma, ele vai saber que é ruim. Eu quero concluir essa mensagem. O sal e a luz, ela tem justamente a simbologia para a igreja da influência. A igreja está no mundo para influenciar o mundo. E o poder dessa influência deve ser feito pela diferença que nós temos para apresentar este mundo. E quem é a diferença? Jesus Cristo. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. E é por isso que precisamos mostrar à igreja que a vida que passamos aqui ela é temporária. Não estamos aqui para ficar eternamente. Estamos aqui como a passagem de Êxodo capítulo 1 diz: muitos estão escravos como o povo de Deus estava escravo. Alguns até prosperavam no meio do Egito, mas o Egito não era lugar para o povo de Deus. Assim também é este lugar. Estamos neste mundo, vivemos, trabalhamos, comemos o fruto da terra, nos vestimos da obra-prima dessa terra, mas contudo, porém, entretanto, o que nos é aguardado é novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém, e é para lá que deveremos de fato olhar. Mas enquanto estamos aqui, precisamos ser sal e luz para as pessoas. Por isso nós somos desafiados a ser não apenas sal e luz, mas testemunhas fiéis do Evangelho, que proclame a glória e glorifique o Senhor, e levar os outros pela palavra e pelo testemunho a se interessarem em estar na casa do Senhor. Você é responsável para que a sua família se interesse em vir à casa de Deus. Você é responsável para que as pessoas, colegas, amigos da sua faculdade se interessem de estar na casa do Senhor. Você é responsável para as pessoas do seu trabalho se interessarem a vir à casa do Senhor, porque nós somos sal e luz deste mundo. Você está disposto, meu amado, a ser o tempero? Então seja. Você está disposto a ser luz? Então ilumine. Ilumine toda a gente. Clareie. Porque já recebemos a palavra que é luz e lâmpada. Já temos aquele que é a luz do mundo, é o pão da vida, a água que sacia a nossa alma. Ele é o nosso Jesus Cristo. Então sejamos sal e luz. Feche os olhos, vamos orar.